Então, com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses ainda, eu quero que você olhe para um dos versículos mais curtos da Bíblia, porém, um dos que mais fala a nós, amém? Que é o verso 17. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Vamos repetir? Repita após mim: orai, orai sem cessar. sem cessar. Mais uma vez: orai, Orai sem cessar. sem cessar. Amém? E agora, ainda com a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, verso 22, outro versículo importantíssimo, né, irmãos? Tiago 1, 22, diz assim a Bíblia, amém? Tiago 1, 22, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O tema dessa noite tem por título: é necessário orar. Vamos repetir? Diga após mim: é necessário orar. Orar. Mais uma vez: é necessário orar. Orar. É necessário orar, amém? Irmãos, de todos os ensinos da palavra de Deus, a oração tem sido mais negligenciado em nosso tempo, embora seja o mais importante, embora seja o mais praticado por Jesus. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, o escritor vai nos dizer: ele, falando de Jesus, nos dias da sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua livre submissão. De todos os ensinos da palavra, a oração certamente foi o mais praticado por Jesus. Mas não só por Jesus, também pelos santos apóstolos. Em Atos capítulo 6, verso 4, está escrito: deste modo, nós, os apóstolos falando, poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao ensino da palavra. Foi quando surgiu uma necessidade de se organizar melhor a distribuição da assistência social da igreja primitiva, e os apóstolos não se envolveram com os aspectos logísticos disso, pelo contrário, levantaram os diáconos. E aqui eles dizem que, com os diáconos atendendo esse importante aspecto da vida da igreja, eles se dedicariam inteiramente à oração e ao ensino da palavra. Amém? Então, a oração não só é a doutrina bíblica mais praticada por Jesus, como também mais praticada pelos apóstolos e ordenada por Paulo à igreja em Tessalônica. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar.
E por que eu estou salientando a igreja em Tessalônica? Porque a igreja em Tessalônica, irmãos, é uma das primeiras comunidades, uma das primeiras igrejas fundadas fora da Judéia, entre o ano 49 e 50 depois de Cristo. É importante nós notarmos aqui que primeiro aos Tessalonicenses, com quase toda certeza, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Primeiro aos Tessalonicenses foi escrito antes mesmo de qualquer um dos evangelhos. Então, se fôssemos colocar o Novo Testamento nas nossas Bíblias, na ordem em que os livros foram escritos, na ordem de data, em vez do Evangelho de Mateus, viria primeiro aos Tessalonicenses. E por que esse detalhe é importante? Porque nesse texto, nessa epístola, nesse livro, nessa carta paulina, nós temos a ordenança, porque ele fala aqui no imperativo, orai, né? A ordenança da oração incessante. O que é oração incessante? É a oração como estilo de vida. Amém? Então, Jesus teve a oração como estilo de vida, os apóstolos tiveram a oração como estilo de vida, as igrejas, primeiras igrejas, a igreja primitiva teve a oração como estilo de vida, como ordenança. Portanto, nós também precisamos ter a oração como estilo de vida, a oração como a parte mais importante da vida da igreja. Amém? A igreja de Cristo se sustenta em duas pernas: oração e ensino da palavra. Ensino da palavra temos até demais aqui, mas oração ainda nos falta, irmãos, e nos falta muito, de modo que é necessário orar. Diga mais uma vez comigo: é necessário orar. Aleluia. Por que é necessário orar, irmãos? Porque a oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. De maneira que sem a oração, simplesmente não há vida. Assim como para o corpo sem respiração não há vida, para a alma sem oração não há vida. E o seu ensino só é absorvido de fato mediante a prática, de modo que só se aprende a orar orando. Amém? Amém. Diga comigo: oração é algo que se aprende só pela prática. Aleluia. Mas tem toda uma doutrina bíblica sobre oração? Tem, e nós vamos começar a expô-la na mensagem desta noite. Contudo, de nada adiantará, de proveito nenhum será para mim e para os irmãos, se nós não colocarmos aquilo que está sendo exposto em prática. Aleluia. É necessário nós entendermos, irmãos, que as respostas das nossas orações, elas são resultado de praticarmos diariamente esse exercício espiritual. Mais um conceito aí para você: o que é a oração? É um exercício espiritual diário. Vocês já perceberam, irmãos, como nós vivemos uma época desequilibrada, onde o exercício físico é muito praticado? E eu não sou contra exercício físico. Quem quiser praticar, que o pratique. Eu não sou contra academia, eu não sou contra corrida de bicicleta, eu não sou contra subir morro. Isso é muito bom na vida dos outros. Aleluia. Eu não sou contra. Mas, irmãos,
Nós estamos vivendo uma época desequilibrada. Por quê? Porque o exercício físico é muito praticado, mas o exercício espiritual é muito negligenciado. Exatamente. Se você abrir o seu Facebook amanhã cedo, você vai ver vídeo, foto, selfie, de tudo quanto é crente, na academia, no boxe, na bicicleta, e no morro, no mato, na cachoeira. O cara pula de cabeça para baixo, até naquele negócio lá, amarrado numa corda. É ruim que eu vou fazer aqui, né? Bungee jump, né? Ainda consegue tirar uma foto, né? É crente de asa delta, é crente de paraquedas, de paraglider, irmão, é Muay Thai, é Jiu-Jitsu, é Bruce Lee, é tudo quanto é coisa. Eu não sou contra nada disso, irmãos. Mas quantos selfies nós temos de crentes orando? Quantos selfies nós temos de crentes com a porta do seu quarto fechada, fazendo um selfie de joelho dobrado, com a sua Bíblia aberta em cima da sua cama, praticando o exercício espiritual da oração? Talvez você não ache nenhum. O que isso mostra? Um desequilíbrio na vida da igreja. Então é importante entender que homens e mulheres de oração vivem além do seu tempo. Por que homens e mulheres de oração vivem além do seu tempo, irmãos? Porque muitas vezes as respostas que eles vão alcançar, as vitórias que eles vão obter naquilo que intercederam, acontecerá só após a sua morte. Portanto, dedicar-se ao exercício espiritual diário da oração é algo que pode ser para bem além do meu, do seu, do nosso tempo, embora seja essencial, seja necessário. E isso não deve nos desanimar, irmãos, a continuar intercedendo. Por quê? Porque sabemos que homens e mulheres, além do seu tempo, têm a sua voz profética e as suas práticas espirituais ampliadas pela fé por toda a eternidade. Aleluia. É o que diz Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo. Graças a ela quem? Graças à fé, né? Recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. Olha o valor de uma oferta, irmão. Olha o valor de uma oferta. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Então é dessa voz de intercessão ampliada eternamente pela fé que nós estamos falando hoje aqui nessa mensagem. Amém? Diga mais uma vez comigo: é necessário orar. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós falamos do binômio oração e fé, nós vamos perceber que toda oração deve ser orientada pela fé. De maneira que é preciso mais do que apenas vontade para orar.
É preciso fé. Por quê? Porque orar é falar com o invisível. E se você não tiver fé, daqui a pouco você será assaltado pelo pensamento de incredulidade na sua mente, soprado por Satanás, dizendo o seguinte: de que adianta você aqui? Você está falando para ninguém, você está falando sozinho, você está falando com as paredes. Ou talvez Satanás lance a sua seta na forma de um pensamento, de uma outra maneira, dizendo assim: de que adianta você orar tanto se afinal de contas nada ainda aconteceu? Mas não se esqueça que homens e mulheres de oração vivem além do seu tempo. Não se esqueça que a voz de intercessão é ampliada eternamente pela fé. E não se esqueça que para orar é necessário muito mais do que apenas vontade, é necessário fé. Orar é falar com o invisível. Diga comigo: orar é falar com o invisível. É falar com o invisível. Aleluia. Oração é a fé tomando posse de sua herança ilimitada. Oração é a fé tomando posse de sua herança ilimitada no Senhor. Quando a tua fé para de orar, ela para de viver e se tornará uma fé morta. Então a oração é a pulsação da fé. Como é que se sente? Qual é a primeira coisa que se faz quando se suspeita que alguém está passando mal ou tenha morrido, né? Você procura sentir o que é nele? A pulsação. A oração é a pulsação da fé do crente. Quando o crente não está orando, ele está sem pulsação espiritual, a sua fé está morta. Quer saber se um crente está vivo ou morto espiritualmente? Sinta a pulsação da oração na tua vida, na vida dele, na vida dela. Então, quando a pulsação da fé, que é a oração, para, é sinal de morte espiritual. Da mesma forma como quando o coração para, é sinal de óbito físico. Amém? Amém. Mas Deus é poderoso para trazer de volta dos mortos. Basta crer e voltar a orar. Irmãos, a fé faz o impossível. Por quê? Porque a fé faz Deus se encarregar de nós. E nada é impossível para Deus. Esse pensamento me ocorreu há umas 10 semanas atrás. A fé faz o impossível porque ela faz Deus se encarregar de nós, e nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá em Jeremias 32:17, está escrito: Ah, Senhor Deus, Tu que fizeste o céu e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, para Ti nada é impossível. Jeremias está dizendo: para Ti nada é impossível. Jesus vai dizer isso também no Novo Testamento, quando ele fala que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, para nós obtermos resposta às nossas orações, nós precisamos combater dois grandes inimigos da fé. Quais são os dois grandes inimigos da nossa fé, irmãos? A dúvida e a descrença. Diga comigo: dúvida e descrença
Dúvida e silêncio. Dois grandes inimigos da fé. Dois grandes inimigos da fé. Então, o nosso real combate é no sentido de banir isso. Isso o quê? A dúvida e a descrença do nosso coração. Eu não sei vocês, mas eu luto esse combate diariamente. Mas graças a Deus pela oração, amém? Amém? A oração é essa ferramenta extraordinária, porque ela projeta a fé em Deus e Deus no mundo. A oração projeta a nossa fé em Deus e Deus no mundo. O que eu estou querendo que você perceba aqui nessa noite da parte do Espírito Santo? Que somente Deus pode mover o impossível, amém? Amém? Amém. Diga comigo, só Deus move o impossível. Mas fé e oração movem Deus. Só Deus move o impossível, mas fé e oração movem Deus. Qual é o segredo para que o impossível aconteça? Não é você querer mover o impossível, é você mover Deus. O impossível você nunca move, nem eu. Mas a nossa fé e a nossa oração movem Deus, e Deus move o impossível. Glória a Deus. Então nós não movemos em situações, mas nós movemos em Deus que resolve situações. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos os resultados, irmãos? Porque nós queremos mover dentro da situação e deixamos de mover dentro de Deus. Se ao invés de estar brigando lá fora, você estivesse investindo esse esforço, esse tempo em oração, aqui no altar da igreja, ou lá no seu quarto com a porta fechada, pode ser que isso já tivesse se resolvido há muito tempo. Vocês já perceberam como todos nós facilmente entramos dentro de situações, ao invés de entrar dentro de Deus? Então nós temos justamente que sair das situações para entrar em Deus. Aleluia. E lá dentro de Deus, dentro da rocha, aleluia, que é Cristo, é Deus quem vai solucionar o insolúvel. Aleluia, Jesus. Deus falou isso comigo essa semana, sabe, irmão? Esses últimos dias eu andei com muitas lutas. A pastora que o diga. Mas o desafio de todos nós é sairmos da situação e entrarmos em Deus. Porque aí, dentro de Deus, seremos guardados de todas as situações e Ele vai solucionar o insolúvel. E como eu entro, como você entra dentro de Deus? Pela fé, mediante a oração. A oração é a porta de entrada para as profundezas de Deus. Amém. Você quer ser um crente profundo? Você precisa entrar por essa porta chamada oração. Você pode ver crentes superficiais ou carnais, nunca oram. E é justamente por não orar que eles são superficiais e carnais, porque eles nunca entram na profundidade, eles sempre estão como que arranhando a superfície de Deus, mas são contatos rápidos, passageiros, esporádicos, e nunca a real proposta, que é uma aliança profunda.
Amém? Amém. O chamado para nós como igreja é um casamento com o Criador. E não existe casamento bem-sucedido só com contato de vez em quando. Ou existe? Não. Experimenta aí, irmã, permitir um contato íntimo do seu marido com você só de vez em quando, e você vai ver o que te acontece rapidinho. Rapidinho. Experimenta aí, irmão, suprir a sua esposa aí, só de vez em quando. E eu não estou falando até nem de intimidade, estou falando de outras coisas também, Experimenta fazer compra em casa só de vez em quando. Experimenta pagar água, luz, telefone, internet só de vez em quando. Experimenta trazer recurso para a sua casa só de vez em quando. E você vai ver que rapidinho você vai ter um baita de um problema. Então, irmãos, você não foi chamado no reino para de vez em quando. É por isso que eu pego no teu pé quando você não aparece no culto. E vou pegar cada vez mais. É por isso que eu pego no teu pé quando eu começo a perceber que você está devagar na oração. E tem um monte de gente aqui na igreja bem devagar na oração. E você precisa acelerar. Você veio ouvir Deus falar com você, né? Deus está dizendo isso, acelera na oração. E eu vou pegar mesmo, irmãos, porque essa é a minha função, uma das. Mas por que isso? Porque você não foi chamado para ser de vez em quando, para andar de vez em quando, para viver de vez em quando, para experimentar de vez em quando, para ser abençoado. Você quer ser abençoado só de vez em quando? Não. Então, quando nós falamos, irmãos, de aliança, nós estamos falando de algo contínuo e profundo. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Entendeu, pastor? Aleluia. Grandes poderes estão relacionados à fé e oração para vivificar e abençoar as nossas vidas. A declaração de Jesus em Marcos 11:24 é de grande importância nessa relação entre a fé e a oração. Marcos 11:24 diz assim a Escritura: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Da fé que concretiza. A fé que concretiza é uma consciência do divino, uma comunhão experimentada, uma certeza realizada. Vou repetir: a fé que concretiza, a fé que tem resultado, a fé que chega lá, é uma consciência do divino. Sem consciência de Deus não tem como você ter fé. Sim ou não? É uma comunhão experimentada. Sem experimentar comunhão com Deus, não tem como, né? E é uma certeza realizada. Amém? A partir do momento que você ora com consciência de Deus, em comunhão com Deus, você já começa a realizar. Eu quero dizer para você que a sua realização, ela não começa no seu braço, ela começa nos seus joelhos. Eu espero que alguém anote, que isso não está nada no esboço. Eu quero dizer isso para você.
a sua realização não começa aqui, ela começa no joelho. É verdade, papai. Ela começava aqui quando você era mundano. Mas agora que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, ela começa nos joelhos. Amém? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos realizar algumas coisas, irmãos? Porque nós começamos do lugar errado. Nós começamos da força do braço, nós começamos dos pensamentos da nossa cabeça, nós começamos de tudo quanto é lugar, né? Menos nos joelhos. Aleluia. Então, nesse tempo, irmãos, em que a iniquidade está se multiplicando, nesse tempo em que o mundanismo parece que está prevalecendo, nesse tempo em que o amor de muitos está se esfriando, é nosso dever cuidar que a lamparina da fé esteja preparada, esteja acesa, para que na vinda do Senhor nós não sejamos pegos desprevenidos. Amém? Lucas 18, verso 8 está escrito: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Aí Jesus diz assim: o Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Era uma dúvida que Jesus tinha. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Então esse preparo para receber o Senhor na sua vinda se dá através da oração. Amém? Quando tu não oras, tu estás despreparado para a vinda do Senhor. Quando a fé desfalece, os fundamentos da vida espiritual cedem e toda a estrutura religiosa desaba, cai. O que Deus tem para você não é um desabamento, não é uma implosão. O que Deus tem para você é uma edificação da tua vida em Cristo, a rocha da nossa salvação. Mas por que tem muitos crentes por aí implodindo, desfalecendo? Porque lhes falta oração. Porque lhes falta pulsação, circulação espiritual. Porque a fé desfaleceu. E aí os fundamentos desabaram. Olha aqui, nós não podemos, irmãos, desfalecer na fé. Amém? Tem dia que a gente não está muito animado, não. Mas Deus continua lá no céu, no seu alto sublime trono. A Bíblia não mudou porque eu estou desanimado. Deus não mudou porque eu estou meio desanimado. A igreja não mudou porque eu estou meio para baixo, que eu estou meio assim, assado, atravessado, frito, cozido. E, sobretudo, as promessas de Deus para a sua vida não mudaram. Tens que entender que independente do teu estado de ânimo, o que Deus tem para a tua vida não muda. Não muda, mas pode ser adiado. Se você embarcar nessa canoa, se você se deixar levar por esse desânimo, que muitas vezes é humano, é normal, é natural, um dia está melhor, outro dia não está muito, mas vida que segue, aleluia, e o nosso consolo, o nosso conforto vem do Senhor, aleluia. Agora, se você inventa de embarcar nessa canoa por aí, e se deixar consumir por essas coisas, aí você vai começar a correr o risco de um desabamento espiritual. Simplesmente porque a tua estrutura sozinho não suporta o peso da vida.
Eu espero que alguém anote isso. A tua estrutura por si mesmo não suporta o peso da vida. A única maneira de suportarmos o peso da vida é Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos. Aleluia. Então é por isso, olha aqui, ó, Jesus orou para que a fé de Pedro fosse fortalecida. Você precisa lembrar sempre que Jesus está orando por você. Afinal de contas, a Escritura fala claramente que Ele está vivo no tabernáculo celestial. O que Ele está fazendo? Jesus continua cultivando a sua vida extraordinária de oração lá no tabernáculo celestial. E qual é o assunto da oração dele? Sou eu e você, somos nós, é a igreja. Então, se Jesus continua orando e não desistiu de você, por que você vai parar de orar e desistir de si próprio? Porque quando paramos de orar, é porque estamos desistindo de nós mesmos. Lucas 22, 31 e 32, olha que tremendo. Lucas 22, 31 e 32 diz assim: Jesus falando: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quero dizer para os irmãos que Jesus faz essa oração por nós também. E ainda deu uma em Pedro, que podia ter dormido sem essa naquele dia. E tu, uma vez convertido, confia nos teus irmãos. Em outras palavras, Simão, Simão, para de besteira com esse negócio de desânimo aí, porque isso daí é coisa de quem não é convertido. Se converta e motive, confirme, incentive teus irmãos. Irmãos, oração é coisa de gente convertida. Amém? Quem é convertido aqui? Amém, Jesus. A fé fortalecida é resultado da oração atuante. Quanto mais você orar, mais fortalecido na fé você será. Você acha que você vai fortalecer na fé desanimado em casa, na frente da Netflix? Você acha que você vai fortalecer na fé desanimado em casa, pensando num monte de coisa? Não, irmãos, nós fortalecemos na fé no altar de oração. E mais tarde, quando Pedro escreve a sua segunda carta, Pedro leva essas palavras de Cristo em consideração quando ele fala sobre o crescimento na graça como medida de segurança na vida cristã. Quer ter uma vida cristã segura? Cresça na graça. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. 2 Pedro 1, 5 a 8, diz assim: por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. A fortaleza, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade.
E a fraternidade, o amor. São se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esvaziamento e esterilidade não são coisas de crente. Amém? Amém. Um crente de verdade, ele não é alguém vazio. Ele sempre tem uma palavra de Deus. Amém? Amém. Então veja, diga comigo: fé, fortaleza, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Pedro está falando dessas coisas aqui, mas a fé é o ponto de partida desse processo de crescimento na graça. A fé é a base de todas as outras graças do Espírito Santo. Amém? É por isso que o diabo trabalha para deixar você incrédulo. Porque ele sabe que se você se tornar um homem ou uma mulher incrédulo, então você não alcançará nenhuma das outras graças do Espírito Santo, porque todas elas são alcançadas, são obtidas a partir da fé. Sem fé não haverá fortaleza, conhecimento, domínio próprio, perseverança, santidade, que é a piedade, fraternidade e nem amor. Amém? Então a fé é o fundamento para a edificação de outras realidades. E é nesse processo, olha aqui para mim, é nesse processo de crescer na graça que nós precisamos começar corretamente. Como é que se começa corretamente? Ora, se começa do começo. Parece muito óbvio, mas na prática tem muita gente que você vê por aí que quer começar do fim. Como é que se começa? Se começa do começo, e o ponto de partida do crente é a fé. A fé é o fundamento de tudo, e a oração é o suporte da nossa sobrevivência. Diga comigo: fé é fundamento. Oração é o suporte da sobrevivência espiritual. Aleluia, aleluia. Do que eu estou falando? Para os irmãos entenderem melhor, que a fé se mantém viva pela oração. Se você não orar, tua fé morre. E cada passo que você dá nesse processo, fé e oração, fé e oração, fé e oração, oração pela fé, oração da fé, fé para a oração, fé e oração, cada passo que você dá nesse processo vai acrescentando graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, através da oração, vai acrescentando fortaleza, vai acrescentando conhecimento, vai acrescentando domínio próprio, vai acrescentando perseverança, piedade, fraternidade, amor. Quantas vezes eu ouvi um comentário: a igreja não tem amor. Ora, pode até ser, mas a questão é a seguinte: como vamos resolver isso? Simples. Se a igreja não tem amor, é porque ela não tem oração. Porque o amor é lá o fim da linha, o fim da corda, a ponta da corda, que começa com a fé. E você puxa essa corda pela oração. Aleluia. Fulano não tem domínio próprio.
Pode até ser. Mas por que ela não tem? Como resolver a falta de domínio próprio? Pela oração. Esse crânio não termina nada do que ele começa. Irmãos, isso é uma outra coisa. Deus tem me incomodado com isso aqui. Uma hora eu vou pregar uma mensagem sobre isso aí. Começar e terminar. Fulano não termina nada que começa. Tem gente que tem problema até no ambiente de trabalho por causa disso. É inconstante. Teve um irmão aqui que foi fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador olhou para a cara dele e disse assim: se eu te contratar, quem é que me garante que quando voltar aí uma outra atividade que você realizava, você não vai largar aqui e voltar a fazer aquilo lá? E eu gostei da resposta do irmãozinho. O irmão disse assim: o que te garante é que eu sou alguém que tem foco na vida. É assim que o crente tem que responder. Agora, está faltando perseverança, mas a perseverança é resultado da oração. O que está faltando? Como é que resolve o problema de gente que não consegue terminar nada que começa? Oração. Está faltando santidade. Como é que resolve o problema da santidade? Oração. Está faltando fraternidade, já viu? Às vezes eu vejo umas por aí. Às vezes eu vejo que alguns irmãos não são muito fraternos. Como é que resolve isso? Está faltando a oração. Então, irmãos, todas as graças são alcançadas, essa corda é pela oração. Glória a Deus. Aleluia. Se a igreja tiver oração, ela terá todas as demais graças, porque ela será sensível ao Espírito Santo a tal ponto, que quando o diabo quiser trabalhar para que não haja perseverança, não haja fraternidade, não haja amor, não haja isso, não haja aquilo, automaticamente a igreja rejeitará isso. Por quê? Você rejeitará isso. Por quê? Porque você estará de tal forma sensibilizado e constrangido pela oração, que essas coisas nem vão passar pela sua cabeça. É verdade, Deus. Glória a Jesus. Então, para a fé gerar a oração poderosa, ela precisa estar centralizada em Cristo. Diga comigo: Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro, por quê? Porque Ele tem todo o poder. Irmãos, fé na competência de Cristo. Você acha que Cristo é um incompetente para cuidar da nossa vida? Fé na competência de Cristo para cuidar de nós, para realizar, para concretizar. Não é eu, não é você, não somos nós, por mais que a gente faça a nossa parte, mas é Cristo. A palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. A palavra diz: será inútil se levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Tem gente que não para nem para comer, né? Porque aos seus amados Ele dá até enquanto eles dormem. Mateus 28:18 diz assim: Jesus, aproximando-se, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha isso, irmãos. Jesus não tem uma parte da autoridade, Ele tem toda. E não é só no céu, é também na terra. Mas quando que nós experimentamos essa autoridade plena de Jesus aqui na terra? Quando nós geramos uma oração poderosa. Outra coisa, fé é obediente. O que significa isso? Que a fé caminha quando ela é comandada, que a fé age. Amém? Tem gente que diz que tem fé, mas é desobediente. Alguma coisa está errada nessa equação, porque a fé te leva para a obediência.
A fé proveniente da oração, ela mantém os mandamentos de Deus, ela faz o que dá prazer a Deus. Você sabia que a obediência auxilia a fé? E por sua vez a fé auxilia a obediência. Vou repetir: a obediência ajuda a fé, e a fé por sua vez ajuda na obediência. O problema muitas vezes para muita gente não é que lhes falta fé, é que lhes falta obediência. E para fazer a vontade de Deus é fundamental ter as duas coisas: verdadeira fé e verdadeira obediência. Verdadeira fé e absoluta obediência. E quando há essa ação simultânea, fé e obediência, fé e obediência, obediência e fé, obediência e fé, fé e obediência, o que nasce? O poder para se fazer a vontade de Deus. Você não faz a vontade de Deus pela tua força, porque você não tem forças para fazê-la. É no poder de Deus que se executa a vontade de Deus. E o poder de Deus em você só vai operar com fé e obediência. Frequentemente a fé é chamada a esperar com paciência no Senhor. A fé também é paciente, né? E está preparada para uma aparente demora de Deus em responder algo. Às vezes não parece que Deus está demorando para responder alguma coisa, mas só parece, porque Deus tem o seu tempo e o tempo dele é perfeito. E a fé não fica desmotivada quando ela não é imediatamente correspondida. Amém? Não vamos deixar a nossa fé desmotivar porque nós não alcançamos alguma resposta no tempo que nós achamos que deveríamos alcançar, irmãos. A fé considera Deus em sua palavra e se conforma ao tempo que Ele decide ser necessário para completar os seus propósitos e continuar a sua obra. A verdadeira fé aceita as condições de Deus. Não é nas nossas condições, é nas condições de Deus. Você quer um segredo para a sua oração não ser atendida? Imponha condições a Deus. Muito provavelmente uma oração dessa nem será ouvida. Por quê? Porque a verdadeira fé faz o contrário, ela não impõe as suas condições humanas, as suas expectativas humanas, ela aceita as condições de Deus. Salmo 40, verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus está nos ouvindo, aleluia. Mas a resposta é no tempo dele. Não vamos desanimar, não vamos desfalecer, porque a verdadeira fé em oração está alinhada com o tempo de Deus. A verdadeira fé em oração está alinhada com o tempo de Deus. Quando a paciência é exercida, a fé é mantida e Jesus se manifesta. Quando a paciência é exercida, isso não é fácil para nenhum de nós, mas é possível. A fé é mantida e Jesus se manifesta. E Ele virá em tempo oportuno e não tardará. Uma suposta demora da parte de Deus geralmente é para testar a força da nossa fé, mas ainda assim a fé se fortalece pela espera, se a espera for em oração. Vou repetir: a fé se fortalece pela espera, se a espera for em oração. A paciência é perfeitamente formada na escola da demora. Na escola da demora. Em alguns casos a demora se dá devido à própria natureza do que está sendo orado. Olha isso.
Em alguns casos a demora acontece devido à natureza do que nós estamos orando. Por quê? Porque tem certas coisas que nós oramos, tem certos casos que nós oramos, que há muito para ser feito com relação àquilo no mundo espiritual, para então uma resposta definitiva acontecer. Amém? É algo assim como você sacar um dinheiro no banco. Se você for agora no fim do culto, no caixa automático, sacar, sei lá, R$50, quase certeza absoluta que isso acontecerá na hora, sem nenhum problema. Agora experimenta fazer isso para sacar R$50.000 e me diz se você consegue. De jeito nenhum. E aí, o que o banco vai te dizer? Ah, isso tem que ser um saque programado. Então tem orações que são saque programado. E não adianta você querer apressar o tempo do banco, não é verdade? A irmã aqui foi bancária, né? Tem um prazo e tem aquele tempo, e não interessa se você vai precisar daquele dinheiro porque alguém está morrendo ou não, o banco vai cumprir o prazo dele, pronto. A mesma coisa são os céus. Tem um tempo programado. Quanto maior o milagre, maior a programação necessária. Glória a Deus. Glória a Deus. E para terminar, quero lembrar você de Esaú e Jacó. Antes de Esaú se converter a Jacó, Jacó teve que se converter a Deus. Antes das pessoas mudarem com você, mude você com Deus. É verdade, papai. Antes das pessoas mudarem com você, mude você com Deus. Antes de Esaú se converter a Jacó, Jacó teve que se converter a Deus. As pessoas se converterão a nós à medida que nós formos convertidos a Deus. E isso é um processo que mostra que Deus trata sempre primeiro com o homem, para depois tratar com as situações que envolvem o homem. Vou repetir: Deus trata sempre primeiro com o homem, para depois tratar com as situações que nos envolvem. Nós já queremos que Deus entre na situação. Se eu perguntar para cada um aqui se tem uma situação que você precisa de uma interferência, de um sobrenatural de Deus, todo mundo aqui tem, inclusive eu. Mas nós temos que entender que primeiro, antes de Deus mudar essa situação, Ele vai mudar em cada um de nós. Às vezes as situações não mudam, irmãos, porque nós não queremos mudar. Às vezes as situações não mudam porque nós nos recusamos a mudar. Às vezes as situações não mudam porque nós não deixamos Deus mudar nós. Gênesis 32:30 diz assim: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. As mudanças de Deus para nós não é para o nosso mal, mesmo quando Ele nos corrige, é para salvar a nossa vida. A fé em Cristo é a base de toda obra e de toda oração. Obras impressionantes de Deus, irmãos, acontecem a partir de orações impressionantes. E toda oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo. Quer uma obra impressionante de Deus na sua vida? Impressione Deus com a sua oração. E qual é a oração que impressiona Deus? Não é a que tem as melhores palavras, é a que tem o coração completamente empenhado. Não podemos orar com o coração dividido. O nosso coração tem que estar completamente empenhado.
e aí Deus ficará tocado. O fundamento para todas as orações respondidas é Jesus habitando em nós, os seus suplicantes. Só a fé pode trazer esse grande sossego e paz para a nossa mente, para o nosso coração. Eu estou falando, irmãos, de uma fé presente, que se manifestará numa oração presente. Esteja presente na oração, e Deus estará presente na tua circunstância, na tua situação. Esteja presente na oração. Como é que você quer Deus presente na sua circunstância, sendo você ausente diante do trono dele? Isaías 26, verso 3: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Faça um propósito firme com Deus, confie nele, persevere nisso, e ele conservará cada um de nós em paz. Por que muitas vezes perdemos a paz, irmãos? Porque não somos firmes no propósito. Eu quero encerrar dizendo que autênticas orações nascem das provações e necessidades presentes. E a vitória de hoje é a certeza da vitória de amanhã. Amém? O presente é nosso, mas o futuro pertence a Deus. E a oração é a tarefa de cada dia. Oração diária para necessidades diárias. Assim como cada dia demanda o seu pão, cada dia demanda a sua oração. Mateus 6,34. Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Como nós precisamos aprender isso, irmãos? E sem dúvida, se nós tivermos fé para cada dia, nós teremos o suficiente. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Como todos nós precisamos aprender isso. Como todos nós, inclusive eu, todos nós, precisamos aprender essas coisas. Fique em pé no seu lugar. Diga assim comigo: é necessário orar. Amém?